toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação ao nosso Deus. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre gratidão. É, a Bíblia, ela tem diversas passagens, né, que fala sobre gratidão e milagres. E eu escolhi umas passagens aqui, em 1 Tessalonicenses 5:18, vem falando assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um chamado para sermos gratos em qualquer circunstância. No Salmo 104, entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e o bendizei o seu nome. Então, aqui vem falando a gratidão como parte essencial da adoração. E em Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com uma ação de graças. Nós sabemos que a Bíblia fala também muito sobre milagres, né? E um dos milagres que chama mais atenção é a cura dos 10 leprosos, né? Que chama mais atenção na Bíblia. Jesus, ele cura 10, mas quantos vieram para agradecer? Vocês lembram, né? Apenas um, né? E também o outro milagre é a ressurreição de Lázaro. Antes de realizar o milagre, Jesus primeiro agradece. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Gratidão antecedendo um grande milagre que aconteceu. E depois o outro milagre que a gente tem na Bíblia sobre a multiplicação dos pães e peixes. Jesus dá graças antes de repartir os 5 pães e 2 peixes, e o milagre acontece. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou e partiu. E temos o último milagre que eu vou falar rapidinho, esses milagres, que é em Atos 16, 25, 26, Paulo e Silas na prisão. Mesmo eles presos, eles cantavam e eles oravam hinos de gratidão. Gratidão através do quê? Do sofrimento. E aí um milagre aconteceu, que foi o grande terremoto, onde as portas da prisão se abriram. Pelo que você é grato, né? Às vezes a gente só pede, né? A nossa boquinha só abre para pedir, 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 pedir. Gratidão a gente diminui um pouco. Nos cultos de quarta-feira, a gente vê uma lamúria só. É um lamuriento só, né? Nunca, é raro você ver alguém ali agradecendo. Bom, vocês já me conhecem, já conhecem parte da minha história. Eu já dei um testemunho meu vivo aqui, falei um pouquinho da minha história, né? Eu sou uma família de 11 irmãos, 2 faleceram, e nós somos apenas, eu estou contando os dedos aqui, 8, 9, 10, 11, 8, né? E éramos 7 irmãs, agora somos 6 irmãs, mulheres, e eram 4 homens, né? E minha irmã, Ana Paula, foi casada com um pastor também, lá do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, um excelente pastor, mas infelizmente ele caiu em adultério e ela não perdoou e agora viveu a vida dela sozinha para criar 2 filhos. Então, nesse meio termo, ela saiu da igreja, ela se revoltou e há muitos anos andou fora dos caminhos do Senhor. Em 2022, essa mesma irmã, ela foi acometida de um câncer no intestino. E um câncer muito severo.
ela estava com 39 quilos quando foi submetida a uma cirurgia. A barriga dela era como se estivesse grávida de 9 meses. Ela só tinha cabeça mesmo e barriga. E os médicos não davam muito assim esperança. Eles falavam que ela podia morrer na cirurgia mesmo. Nós começamos uma jornada daí então de oração. Eu pedi oração aqui no Go Six, pedi oração no grupo de mulheres que eu pertenço, e nós começamos ali a orar. E depois dessa cirurgia, ela já saiu com uma bolsa de colostomia. E começou o processo agora de quimioterapia e de radioterapia, porque o câncer estava muito agressivo. Os médicos tiraram bastante, mas ainda tinha muita coisa enraizada e já tinha algumas metástases, infelizmente. Nós ali temendo a vida da minha irmã, da nossa irmã, começamos um processo ali de maratona de oração e jejum. Mas passaram-se 2 anos, não, 3 anos, e ela agora foi diagnosticada esse ano com um câncer grande no reto. O tumor era tão grande que a médica não conseguiu, ela disse que não conseguia apalpar aquilo ali, de tão grande que era. Minha irmã começou a voltar para a igreja e frequentar os cultos, mas de repente ela tomou uma decisão, a decisão do batismo. Ela sofreu muito, eu estou resumindo a história, porque realmente foi muito sofrimento. Enquanto a minha irmã estava com câncer no intestino, o meu irmão estava com câncer na garganta. E a minha mãe estava no hospital, sofreu 2 AVCs e estava com uma pneumonia grave. E olha como eu estava aqui, né? Cheia de coisa. Enquanto a minha outra irmã estava, tinha quebrado o pé 2 vezes, estava com uma coluna machucada por ela ter caído, sofreu ali muito, teve que fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia, o médico fez erro médico. Ele colocou um cimento na coluna da minha irmã, quando era para ter feito outro tratamento, e ela sofre hoje de dores terríveis, 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 que nem a morfina está passando. Nesse mesmo inteirinho de tudo isso acontecendo na minha família, a minha irmã, ela tem poliomielite, uma das minhas irmãs, e ela nasceu com problema de paralisia infantil e estava sofrendo agora com a síndrome do pós-pólio, que é uma coisa horrível. E a outra, minha irmã, estava em depressão. E a outra, minha irmã, olha isso, ela tinha acabado de perder o meu sobrinho com um problema de coração. Ai, muita coisa, né? Então, uma batalha atrás da outra na família, a família toda pode se dizer doente, com problemas. E quem para cuidar da minha irmã que estava sofrendo agora? Que minha irmã precisava de ajuda para poder estar ali na cirurgia. Todas doentes, mesmo assim, se deslocaram para Aracaju, porque a minha família é espalhada, um mora no Rio de Janeiro, outra mora no Mato Grosso, outra mora na Bahia, então, assim, um, vários estados. E minhas irmãs se deslocaram para lá para atender a minha irmã com câncer. As outras também, tudo mal, e foram para cuidar dela. Voltando para minha irmã, eu só fiz um parêntese para vocês entenderem a gravidade de tudo, né? E a minha mãe sendo cuidada pela outra minha irmã no hospital, com pneumonia e com 2 AVCs. Passou um pouco toda essa turbulência, deu uma acalmada,
ficamos concentrados na minha irmã Ana Paula com câncer. Minha mãe saiu do hospital, foi direto para uma cama hospitalar dentro de casa, com oxigênio, com aparelhos, com médicos que ela não pode ir mais para o hospital, acamada, comendo coisas só sólidas, e ali uma maratona de coisas, né? Aconteceram ali. Nós achávamos que a minha mãe ia embora, porque estava bem difícil. E Deus sustentando tudo isso. E me sustentando aqui do outro lado do mundo, porque eu não podia fazer nada, só orar, né? Só o que eu fiz foi orar e jejuar. Mas quando foi esse ano que a minha irmã foi diagnosticada com esse câncer grande no reto, já tinha metástase em outros lugares. E ela tinha que fazer a extração do reto. Então, a minha irmã, de surpresa, se resolveu se rebatizar. Para a honra e glória do Senhor, nós recebemos essa notícia maravilhosa. Minha irmã ligou para mim, pediu para eu gravar um vídeo, uma música para ela, que ela queria muito que eu cantasse no batismo. E eu gravei esse vídeo e eu acompanhei ali tudo, a live que a minha irmã fez, o batismo da minha irmã. Só que a minha irmã, que está sofrendo também com problema na coluna, que foi erro médico, ela falou para minha irmã, Ana Paula, a do câncer: olha, irmã, você vai descer as águas. E lá nas águas, esse câncer vai ficar. Ok. A minha irmã desceu as águas e minha outra irmã que estava lá no batismo, minha sobrinha, quando a minha irmã voltou das águas, que emergiu e voltou, as minhas outras irmãs, minha sobrinha e as pessoas que estavam na igreja, elas viram a minha irmã um semblante diferente, outro semblante, outra pessoa, e não sabiam explicar o porquê. Era um brilho muito grande que todo mundo notou ali no batismo. Passou o batismo, passou uma semana, essa minha irmã Ana Paula foi ficar um pouquinho com a minha mãe na Bahia, e ela ficou uma semana lá, depois do batismo, né? E depois ela retornou porque tinha outros exames para fazer, justamente para a cirurgia da amputação do reto. E aí ela foi fazer esses exames. A semana passada, ela fez os exames e quando foi essa semana, se eu não me engano, na segunda-feira, ela estava fazendo um dos exames finais. E aí a médica, depois que ela voltou da anestesia, porque foi um exame bem delicado, precisou de anestesia, eu não sei falar o nome do exame, é tipo uma colonoscopia, mas não é, é outro tipo. E aí a, a médica falou assim: fica aí um pouquinho, porque eu quero falar com você. A minha irmã já ficou com o coração pequeno, achando que já era uma notícia pior do que o que ela ia enfrentar. E aí, queridos, é quando Deus age, quando você está no fundo do poço, quando você não vai ver mais saída, quando você está cansada de lutar, como ela falou para mim, estou cansada de lutar. Agora, seja feita a vontade de Deus em minha vida. Estou cansada de lutar. Ela estava cansada, muita quimioterapia, muita radioterapia, e ela tinha catéter aqui no coração e na jugular, e muito sofrimento, muito sofrimento. Ela foi uma guerreira, uma resiliente. A médica olhou para ela e falou assim: olha, eu quero te dizer que eu não estou vendo mais nada aqui. Eu não estou vendo tumor nenhum aqui. Você não diz amém aí? Louvado seja o Senhor, amém. 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 E a minha irmã saiu ali chorando sem acreditar. E aí fez uma reunião urgente com a gente. E a gente já estava pensando coisa ruim, né? Porque ela não tinha falado nada. E ela falou isso para nós. E a minha outra irmã falou assim: eu disse a você que a sua doença ia ficar nas águas.
E Glória a realmente, Deus. irmãos, aquele semblante iluminado que as minhas irmãs e os irmãos viram ali naquele dia do rebatismo da minha irmã, foi realmente a cura que Deus efetuou ali nas águas da minha irmã. E a Sim. médica chegou e falou assim: Olha, você está com a bolsa de colostomia e Amém. era uma bolsa irreversível. Então, nós vamos ver agora para ver se a gente coloca o seu intestino no lugar. Você tem só aderências, muitas aderências no intestino, mas é só o que eu vi. Olha, queridos, é, nós ficamos muito felizes, muito contentes, muito gratos a Deus. Louvamos o Senhor, cantamos, oramos, choramos, porque o nosso Deus ainda opera milagres hoje. E por que que ele não pode operar um milagre na sua vida? Por que que a gente pede, pede e toma? Porque a gente toma de volta o problema? Porque você não entrega completamente. A partir do momento que você entrega e descansa, o Senhor age na tua vida. Mas a partir do momento que você quer as suas forças, Deus não pode agir. Deus só pode agir quando você deixa o problema com Ele totalmente e descansa. Quando a gente põe o problema e descansa, Deus vai agir nas nossas vidas. E hoje, Deus quer operar um milagre na tua vida. Se você crê, você vai ter o seu milagre. Assim como eu vou ter o meu milagre de ver a minha filha de volta nos caminhos do Senhor, eu não sei quando, mas eu já entreguei e deixei. E estou deixando, porque o Senhor tem os melhores planos, as melhores estratégias para poder fazer um milagre na tua vida. Ele vai onde você diz assim, eu não tenho mais forças. Aí ele vem com as forças todas e diz, olha, filha, eu te ergo do pó, eu te ergo da sepultura. Porque nós falamos para Deus assim, Senhor, se tu vês que a minha irmã vai ser um testemunho vivo na tua causa, por favor, faz um milagre na vida dela. Mas se tu vê que não, então, Senhor, tu fazes o que tu achares melhor. Ontem, eu estava feliz anteontem, eu liguei para a Rose, a gente conversou, e a gente glorificou a Deus e ela chorou comigo e ela orou, porque a Rose é uma bênção, né? A Rose, ela se compadece da dor da gente e ela chora, e ela se emociona e ela se compadece das nossas dores. É muito bom o como ela age, o agir de Deus na vida dela, assim, é fantástico. E quando foi ontem, eu não tive a notícia boa. Eu tive duas notícias tristes ligadas à minha família. Uma foi a morte do meu tio. Ele estava com câncer e faleceu. E a outra foi a minha sobrinha, tão nova, tão jovem, tão bonita, e de repente perdeu a vista, a visão, uma visão. A Jamília, ela tem um problema de visão grave, e ela precisava de um tratamento urgente para não perder uma visão. Só que a minha irmã, ela não quis preocupar a gente com isso, não quis me preocupar e falou que a família não tinha condições para fazer o tratamento. Ela se calou, foi para o hospital, passou mal pela perda da visão da filha e não falou nada com ninguém, porque ela disse que ninguém ia poder ajudar, porque era um tratamento que a família não ia poder ter para ajudar. E agora minha sobrinha está com outra visão, que se não fizer o tratamento, ela vai perder o outro olho. Aí você diz assim, ué, em meio a tantas coisas numa família só, né? É uma atrás da outra.
Como você pode louvar? Como você pode cantar? Como você pode falar? Deus não é culpado de nada. Deus não é culpado das nossas doenças, dos nossos problemas. Não. Deus não quer ver a gente assim. E em meio a tantos problemas, olha Paulo, o que aconteceu com Paulo. E ele louvou o Senhor em meio a dor e sofrimento. Foi cobra, foi escorpiões, foi tudo que Paulo passou e ele nunca falou por que Senhor. Ele só agradeceu, só agradecia, só louvava o Senhor. Então, importa, não importa se eu morro hoje ou se acontece alguma coisa comigo, eu esteja com Jesus. É a mesma coisa, a gente tem que agradecer, a gente tem que louvar, a gente tem que somente agradecer e louvar em meio a provas. Não é só em meio à alegria, não é só quando tudo tá bom, não é só quando você tem uma casa maravilhosa, quando você tem uma comida, quando você tem um carro bom, quando você tem isso e aquilo. Não é isso. Deus precisa ser glorificado e louvado em todo tempo. Em tempo de guerra, em tempo de paz, em tempo de lutas, em tempo de vitória. O Senhor é a nossa força e só Ele é digno de ser louvado e adorado. E eu estou aqui para com vocês para contar mais um milagre que aconteceu na vida da minha família. E eu sou grata a Deus por esse milagre grande na vida da minha irmã. E eu sei que Deus tem um propósito, Deus tem um tempo, Deus tem, porque eu disse, Senhor, salva toda a minha família. Não importa como, salva todos os meus irmãos, toda a minha casa. Salva, Senhor, porque eles não nasceram em vão, não vieram nesse mundo em vão. Irmão, você que está aqui hoje, não veio aqui em vão. Deus tem um propósito na sua vida. Seja você na guerra, na luta, na provação, na fome, na bonança, Deus tem um propósito para a tua vida. Você é a menina dos olhos de Jesus. Você é a coisa mais linda de Deus, pode crer. E eu tenho aprendido cada dia que o Senhor é o meu sustento, que o Senhor é meu alento e que eu vou permanecer firme no Senhor, seja chorando, seja sangrando, seja em meio à luta, seja em meio à dor, seja em meio a decepções, seja em meio a tristeza e lágrimas. Eu vou seguir firme com o meu Deus, porque com o meu Amém. Deus eu salto muralhas. Amém. E com meu Deus eu posso fazer de um trampolim para novas Amém. oportunidades que virão. Eu também. Então, essa guerra não é sua, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? É contra as potestades desse mundo tenebroso. E vem muito mais coisas aí. Pode esperar. Mas se você tiver com Jesus Cristo, você é mais que vencedor. Nós possamos ser como o apóstolo Paulo, como os nossos mártires, né? Que foram mortes tão terríveis, mas eles cantavam, eles louvavam ao Senhor, eles agradeciam. E que possamos ter um coração mais grato do que pedir, que possamos parar de reclamar, porque Deus não gosta de reclamões, e possamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, esse testemunho, eu podia ficar aqui mais tempo, porque a minha família é muito testemunho para contar, mas eu quero somente agora agradecer através de uma música. Deus, essa madrugada falou no meu coração, canta essa música. É uma música que quando fala que quando Jesus te chama e você não vem, para onde você vai? Que você possa refletir na letra dessa música que eu vou tentar cantar agora. E que Deus possa te abençoar, e que Deus possa te fortalecer, e que Deus possa te manter em pé, e que você possa crer que o seu milagre vai vir. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então?
Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. O que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai. O que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem, vem para Jesus. Vem, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois, para depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas tristes como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde o calor e abrigo podes encontrar, e onde tua vida pode retomar tua força e teu vigor. Vem, vem para Jesus, vem, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem, vem para Jesus. Vem, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Não tem outro lugar para você ir, somente para os braços de Jesus. Vamos orar? Deus poderoso, Deus maravilhoso, miraculoso é o meu Deus fiel. Mesmo que lágrimas molhem o meu rosto, o rosto de todos os meus queridos aqui, o Senhor enxuga e acolhe, porque o Senhor nos ama. Muito obrigada, louvado, exaltado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pelas provas. São muitas que eu tenho passado na minha vida. O Senhor sabe, até mesmo aquelas que eu não conto. O Senhor sabe. Mas o Senhor tem me fortificado a cada dia, porque eu quero passar pela prova louvando ao Senhor. Eu quero passar pelo fogo dando glórias ao Senhor. Eu quero passar pelas tempestades louvando e engrandecendo o teu nome. Porque só tu, Senhor, és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Nosso Pai celeste, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus dos milagres, que pode fazer milagres a cada um aqui dos meus irmãos. Assim, eles confiem e creiam em ti. Eu creio em milagres, porque eu sou um milagre. Eu sou prova viva de um milagre. A minha família é prova de um milagre. A minha filha é prova de um milagre.
E eu exalto o teu nome, Senhor, porque mais milagres tu vais operar nas nossas vidas. Eu te louvo e não quero pedir nada, eu só quero te agradecer por estar aqui neste momento, compartilhando um pouquinho da minha trajetória de lutas, de dores, de sofrimentos. Mas o Senhor nunca, nunca deixou de andar comigo um só dia, um só segundo. E eu tenho certeza que o Senhor tem caminhado com cada um aqui presente, tem dado forças, onde as forças não tem mais, e tem colocado cada um aqui de pé, como tem me colocado de pé todos os dias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, 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 querido Deus, pelo teu amor e cuidado. Amém.